na boca, que, né, para colocar o paciente em relação cêntrica, fazendo um gig. Então, é mais ou menos isso. Restabeleço, boto uma provisória e aí eu espero ver como é que o paciente vai se adaptar. É óbvio, se olhar a literatura, também eu vou ver que eu preciso de mais que o espaço funcional livre. Eu boto a provisória e vou ver como é que o paciente vai se adaptar. Normalmente adapta, tá? Mas tentando ficar dentro do espaço funcional livre é mais fácil a gente restabelecer ou modificar essa altura de oclusão, vamos dizer assim. Respondi? Beleza? Então vamos em frente. Então beleza. Posso ir? Então vamos, ó. Aí, infelizmente nosso amigo lá foi embora, mas eu posso fazer qualquer coisa hoje em dia. Eu não estou mais limitado, né, dentro de um tipo de bloco. Eu não tenho só o IMAX. É uma pena que as pessoas focam em um material, esquece disso. Eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, desde um bloco de resina, e eu tenho ele incolor para fazer um guia, para fazer uma placa, que eu posso usinar, tá, dentro do meu consultório. Eu tenho blocos maiores de PMA, eu tenho um bloco grande assim de PMMA, onde eu posso fazer de primeiro molar a primeiro molar. Blocos um pouco menores, né, para eu poder fazer 4 elementos, 3 elementos, 5 elementos, também do tamanho de dente. Eu tenho bloco de PMMA perfurado, eu tenho bloco de zircônia aqui, ó, perfurado, eu tenho bloco de compósito, cerâmica feldespática, leucita, de silicato, então tem tudo, zircônia, tá? Então dependendo aonde eu quero, né, trabalhar, ou o que eu preciso de estética, de resistência, eu vou usar um bloco diferente, né? Então existe um propósito para cada bloco desse aqui. E aí, né, eu queria compartilhar com vocês, né, dentro dessas opções de material, de composição, um material que foi lançado recentemente no mercado, que é um material que eu estou usando muito, tá, pelas propriedades que ele me oferece. Se eu for, não quero falar de materiais dentários, né, mas a gente poderia falar um pouquinho aqui, nessa decisão, nessa árvore de decisão de materiais, eu poderia comparar as minhas cerâmicas, dividir, né? Então vamos falar de cerâmica. As minhas cerâmicas vítreas e as minhas cerâmicas policristalinas. Então, eu estou falando de cerâmica feldespática, de silicato, estou falando de zircônia. Esquece de todo o resto. Uma das coisas que eu poderia falar é de resistência, né? Resistência à flexão. Então, eu tenho uma cerâmica feldespática que vai me oferecer em torno de 200 megapascais. Se eu fizer uma prótese fixa, vai quebrar. Não tem nem bloco para fazer isso. Então, não adianta usar um material onde ele não vai funcionar. E aí, né, em termos de resistência, as zircônias, né, dependendo da dopagem de itra que eu vou colocar, e essa dopagem de itra ela, né, vai caracterizar o material, mais uma vez, na resistência e na estética. Quanto mais itra tiver, mais resistente é, menos estético. Quanto mais itra tiver, mais estético vai ser, menos resistência. E aí, ao contrário, é verdade também. Então, né, tá lá. Então, né, a dopagem de 3% de itra me dá uma resistência gigante. Para que eu vou usar isso? Prótese sobre implante, por exemplo, ou uma prótese parcial fixa, uma subestrutura. Para uma coroa unitária, são os blocos translúcidos de zircônia hoje, né, que se levado a um forno com um tempo X, eu consigo uma estética um pouco melhor. E aí, o que foi feito, a gente sabe que essa zircônia, como dopagem de 5% de itra, ela chega lá nos 750 megapascais, então eu perdi. Alguma coisa eu perdi, eu ganhei alguma coisa, na estética eu perdi resistência. Aí o resto todo, tá, gente, é comparar como preparar a superfície, a gente já fala disso quando a gente falar de cimentação. Espaço, né, desculpa, vou voltar mais uma vez, mas se eu preciso, né, se eu não tenho tanta resistência, eu tenho que fazer uma restauração mais espessa, para ter mais resistência. Se eu tenho mais resistência, eu posso fazer a restauração mais fina. Então, tudo depende do material que eu estou utilizando. Aí, ó, foi a balança lá que eu falei, né? Então, eu tenho estética de um lado, eu tenho resistência de outro, né? Então, por exemplo, de silicato de lítio lá, né, o conhecido IMEX, eu tenho mais estética. Mas a resistência, ela é menor se comparado a uma zircônia. E aí, a zircônia aqui, eu tenho
um pouco de estética, né? É melhor do que a dopagem menor de ítria, mas eu tenho mais resistência. E esse bloco novo lá, ele se encaixa meio que no meio. Eu tenho uma estética muito boa, com uma resistência maior. É a resistência da zircônia? Não. É a estética do silicato comum? Também não. Ele está no meio do jogo. Vai atender em todos os casos? Na grande maioria dos casos. Tá? Então, é um material que a gente tem utilizado muito. Se eu for comparar o que a gente tem disponível no mercado, eu acho que é um caso que tem aqui que eu fiz há muitos anos atrás, onde eu cheguei ao ponto de fazer 3 jogos, né, de coroas, de restaurações, para mostrar a característica de cada um. Então, ó, uma coisa que a gente fez foi encerar usinar uma restauração de zircônio. O outro foi fazer um enceramento, a gente cortou, fez um cutback lá, para aplicar a cerâmica. E no outro a gente fez uma restauração de silicato de lítio. E se eu comparar todo mundo, é óbvio que tem diferença. A anatomia é muito próxima uma da outra. Aqui, eu vou ter a melhor estética, é incomparável. O que ele vai conseguir fazer no laboratório é muito superior, não tem jeito. Aqui, eu tenho mais resistência, aqui eu tenho mais adesão. Eu consigo trabalhar a superfície da restauração melhor para aderir melhor a ela. Esquece qual o nome do silicato, esquece qual é o nome da zircônia, a classe de material. Aqui eu tenho que tratar a superfície interna de uma forma, aqui eu tenho que tratar de outra, aqui eu jateio. E eu vou aderir, sim, tem adesão à zircônia. Aqui eu trato com ácido fluorídrico e eu vou aderir, depois de colocar um adesivo, né, um agente de união, o silano, eu vou aderir àquela superfície. Então, depende de onde eu estou trabalhando. Tá? E aí o que o Tessera veio para ficar no meio dos dois aqui. Consigo uma boa estética e eu consigo uma boa resistência desse material. Se eu botar na boca lá, é claro que a estética aqui vai ser melhor. Material policromático, né, o que eu vou conseguir no final vai ser melhor, obviamente, do que uma material... Isso aqui é no começo, isso aqui tem muitos anos. Deve ter, sei lá, uns 12 anos. Tá? Que a gente fez essas restaurações para demonstrar. Hoje seria muito melhor se eu fizesse 3 restaurações de zircônio aqui. Muito superior, muito. Os materiais que a gente tem hoje no mercado são muito superiores aos que a gente tinha lá atrás. Mas basicamente é isso. Mais opaco, mais translúcido, os dois são policromáticos, aqui monocromáticos, aqui é policromático. A estética vai ser melhor. Com todas as mazelas lá, né? Do lascamento, da fratura. E aqui essa foto é só para explicar, mostrar isso. Então uma coroa em zircônia, glaseada lá, chairside, então uma coroa entregue numa consulta de 2 horas, mas que foi trocado porque estava lascando a cerâmica em cima de uma subestrutura de zircônia, onde a cerâmica no primeiro molar já está se desfazendo também. E os fabricantes e nós tentando ir junto no mesmo caminho, com materiais monolíticos, onde a resistência é melhor e a quantidade de problemas ela também é menor. Então melhorou o meu fluxo dentro de consultório, melhorou os problemas que eu tinha com essas restaurações que a gente inseria na boca. Qual? Tessera. É um silicato de lítio onde foi adicionado a virgilita, que é um cristal que é uma forma arredondada para preencher espaço. Daqui a pouco vem aqui. E aí o material fica mais resistente. É basicamente isso. Então, eles chamam de um Advanced Lithium Disilicate. Então, vamos traduzir ao pé da letra, é avançado, é melhorado, é aprimorado, ele te dá mais resistência. Lembrando que, ganhei resistência, o que eu vou perder? Eu perco estética, não tem jeito, cara. Ele é menos translúcido, tá? E hoje, ainda como material recente, ele ainda não te oferece todas as cores. Então, por exemplo, a translucidez alta, o HT, o bloco HT, ele vem em 2 cores, a 2 e a 3. O MT, que ele é mais opaco, vem em quase todas as cores. E ainda tem um bleach lá que eles chamam de MT-BL. Né? Então, seria um MT, uma média translucidez, mas que não bate com a escala, por exemplo, do que, né, os laboratórios estão acostumados, que é o IMEX. Tá? Então, ele é um pouquinho mais opaco, por essa resistência que ele conseguiu. Professor, e frente à comparação com o centrador... Já vou chegar lá. Mas pode falar.
Desculpa. Só isso, tipo, só para entender. Uma das grandes falhas que a Dentsply Sirona teve com o Celtra-Duo, que a Dentsply teve com o Celtra-Duo é que na ânsia, né, a gente fica ansioso com as coisas novas, né? Então o Celtra-Duo, a grande vantagem do Celtra-Duo em relação ao IMAX é que o IMAX eu tinha que cristalizar. Aí o Celtra-Duo, o que ele falava? Não precisa cristalizar, dá polimento e cimenta. E aí, se você não glasear, a resistência do material fica em torno de 350 a 400 megapascais. Aí fraturou, cara, até dizer chega. E o pessoal entrou em cima. Hoje, com o Tessera, na instrução de uso, que todo mundo lê, né? Certo? Todo mundo lê. Bula, né? Todo mundo lê bula. Tenho certeza. Na instrução de uso está lá. Você tem que glasear. O glaseamento é mandatório. Não vou fazer stem, tem que glasear para levar a resistência de 500 megapascais a 750. Tá? Então essa é a diferença. Então a foto que eu mostrei antes é justamente por isso aqui. Né? Então na região, né, anterior e posterior, né, na região anterior, então eu vou usar uma cerâmica feldspática aplicada, vou usar zircônia aplicada, depende, né, o caso que eu tenho. Se eu tenho mais translucidez, não adianta usar um bloco que não vai me oferecer essa translucidez. Então depende aonde eu estou e o que eu preciso entregar para o seu paciente. E é claro que na região posterior eu preciso de mais resistência, então eu vou usar um material que seja mais resistente. Pensando naquele nosso fluxo de trabalho, lá nossa árvore de decisão, ó, tem algumas coisas que a gente faz para decidir o material a utilizar. Então esse mesmo aplicativo lá, Adriano, ele te dá uma árvore de decisão, é muito legal. Então, para o clínico geral, para assistente, né, sei lá, eu acho fantástico, não sei se a ideia foi boa ou não, mas eu consigo pegar lá o material e falar, onde é que você vai cimentar? Na região anterior, pré-molar, molar. Aí eu vou optar lá, molar. Tá, molar, é um núcleo, é um dente ou é um implante? Aí isso depois dá, tudo bem, um núcleo só pode ser núcleo, né? É uma coroa parcial, coroa total, prótese fixa. E aí, dependendo do material, e obviamente só vai abrir o material que você pode utilizar, não vai abrir uma cerâmica feldspática para um molar. E te dá o material que você deveria cimentar, ou como cimentar esse material. Tá? Então essa seria a nossa árvore de decisão para a cimentação. O Tessera tem uma vantagem, como ele já vem cristalizado, ele te dá uma rapidez e a simplicidade de trabalho. Então esse é o bloco novo, você nota, né, aqui é um bloco MT de média translucidez, ele é um pouco mais opaco, tá? Então é uma das cores. E aí a tríade, né, que a gente está jogando hoje é isso aqui. Ó. Ele é mais rápido, por quê? Porque ele já está cristalizado. A composição dele te oferece uma resistência melhor. E a estética é bem razoável. Eu consigo um resultado muito bacana, né, para coroas, para restaurações parciais, alguns casos dentes anteriores, que, mais uma vez, dependendo do que eu preciso entregar para os meus pacientes. A composição, eu já vou te mostrar, Rafael, oferece, então, que eu consiga, né, com um material mais denso e com a adição da virgilita, chegar numa resistência de aproximadamente 700 megapascais, alguns estudos mostrando 750, muito próximo da zircônia, que a gente tem na dopagem de 4%, 5%, 3% de nítrito. E continua com a fase Vita, você Sim. consegue condicionar. Consegue condicionar. E aí, com uma outra vantagem, você vai decidir como é que você vai cimentar. Por ter uma resistência alta, eu posso cimentar convencional, com o enômero de vidro modificado por resina. Nos meus casos de implante espetacular, a gente sabe que um dos problemas de implante, cimentação de coroa de implante, é que na hora de cimentar, esse cimento, né, eu não tenho uma adesão, eu tenho um espaço, uma gengiva, um epitélio juncional longo, né, onde o cimento pode migrar apicalmente e pode aderir ao meu pilar de zircônia com um cimento autoadesivo sem fazer nada. Eu vou mostrar uma foto disso, onde você perde a coroa. Numa periimplantite, aí chama como você quiser chamar, né? Mas o material pode fluir, então você tem que ter um material que seja fácil de limpar. Você pode condicionar e usar um cimento adesivo, você pode condicionar e usar um cimento autoadesivo, você vai escolher pela resistência e é um material que é condicionável. Ácido fluorídrico, 5%, 20 segundos. Tá? O Mário está caracterizando isso para mim lá. Foi para os Estados Unidos, ontem eu liguei para ele. O Gui estava comigo no telefone na estrada. E aí, cadê meus blocos?
Porque a gente não sabe ainda, né? São 20 segundos, são 30 segundos. Espera mais um pouco. A gente sabe que na cerâmica feldspática, né, você precisa de um pouco mais de tempo, mas no silicato, se você deixar 1 minuto, você propaga a trinca. Então são 20 segundos cravado ali no relógio. Tá? Então não deixar muito tempo para você não ter falha do material. Beleza? Então, com o forno hoje, né, o software novo possibilitou a gente acelerar o processo. Então eu consigo, como o meu forno no laboratório, né, que eu elevo a temperatura a 400 graus e está esperando, eu consigo já entrar com esse material e glasear muito rápido. Então em 5 minutos eu consigo glasear o material, né, o bloco, a restauração, e ter a restauração pronta para ser feita. Aí está lá, ó, a diferença, né, dos dois. Tá? Então, esse de silicato avançado lá foi a adição da virgilita. Então tem uma diferença. Esses 536 megapascais que estão aqui, na realidade é ciglaseado. Se ele for polido, não tem 500 megapascais de resistência, tem em torno de 350 a 400. Por isso que fratura. Então tem que glasear. Tá? Aqui eu não posso aplicar cerâmica. Se eu quiser, eu posso fazer um cutback e aplicar em sisal, por exemplo, na região anterior. Então, né, ainda tem essa vantagem. Aí no glaseamento, né, eu levo a 700 megapascais, ó, o polido aqui que eu estava falando, entre 300 e 400 megapascais. Tá? No Speedfire, eu já elevo, são 5 minutos de processamento. E aí, em termos de tamanho, desculpa o erro de português ali, mas a espessura do material, por ele ser mais resistente, ele é mais fino. A gente falou disso também lá atrás. Tudo uma historinha, né? Tudo lógico, uma coisa segue a outra. Tá? Então aqui né, a composição, como esse material demonstra na microscopia eletrônica. Na realidade, essa adição esse formato arredondado da virgilita ali, que vai preencher esses espaços vazios e me deixar o material mais resistente. Essa é a modificação. Tá? Nada descobrindo a pólvora, não fazendo a roda. Né? Essas, né, são as seleções de cores que a gente tem. Então você nota que os blocos são um pouco mais opacos. Tá? Mas uma translucidez aceitável, a gente consegue resultados bem aceitáveis dentro do consultório, como eu falei, com uma odontologia rápida. Para esse material específico, aquela historinha que a gente falou, né, do 1,5 mm, 2 milímetros. Então, desculpa voltar aqui, na cimentação convencional, em dente posterior, eu continuo com 1,5 mm. Dente anterior, também 1,5 mm. Eu preciso de cimentação convencional. Estou pensando aqui em ionômero de vidro modificado por resina. Se eu partir para uma cimentação adesiva, eu consigo agora diminuir essa espessura. Tá? Pela resistência do material. Então é a velha história do chão aqui. Né? Se eu não aderir, não botar o cimento ali embaixo, quebra. A criança passando vai trincar o porcelanato. Eu aderir, passo o elefante aqui, não vai quebrar, não tem jeito. É a mesma coisa. Se eu tiver, né, a espessura ideal para aderir esse material, a resistência dele ela é muito boa. Aí tem estratégias diferentes de usinagem, eu já consigo utilizar a partir, né, do software 5.1.1. Então o cara que está lá atrás, né, que ele tem uma Omnicam, como eu tinha lá, com o software 4.6, não adianta, tem que atualizar. Eu estou lá no Lab 18, puta, não vai me dar a anatomia tão rápida como o 22 dá. Então eu só atualizando, né, o software eu consigo utilizar esse material. Tá? E aí tem usinagem fina, usinagem rápida, tem algumas facilidades com esse material. Mas o bacana é isso aqui, ó. É o tipo de restauração e as margens que a gente consegue usinar muito finas para obter, né, uma restauração numa região posterior, na região anterior, para quase todos os casos. Por ele ser mais duro, ele desgasta mais a broca. Com certeza absoluta. Tá? Fazia 20, aí vamos falar da historinha aqui. Foi uma das pancadas que, né, a Dentsply começou a tomar. Né? Pô, mas é um material mais duro, eu vou utilizar mais broca. Vamos fazer um cálculo de tempo aqui, tá? E aí eu comecei a fazer isso, ó, vem direto em cima da coisa. Primeiro que ele só tem, falando assim, num molar, um molar um tamanho normal. O que é um molar tamanho normal? Não sei. Né? Então a gente lá no consultório, a gente pegou, né, eu e a Karen, a gente pegou 6 preparos. Aqui são todos demonstrando 4. Então uma coroa total num molar, num pré-molar e num incisivo.
uma faceta no incisivo, uma tabletop, né, uma fragmento cerâmico oclusal num pré-molar e uma onlay no molar inferior.